Pessoal, dando continuidade ao nosso último conteúdo, que é a Lei 564, tá? Desculpe, que é a Resolução 564 de 2017, que ela veio para substituir a Resolução 311 de 2007. E lembrando para vocês que ela trabalha aí o capítulo dos direitos, dos deveres, das proibições, tá? Capítulo 1, direitos, capítulo 2, deveres, capítulo 3, proibições e o capítulo 4 aí das infrações e penalidades, ok? Como nós já falamos aí muitos direitos, né, e deveres, tanto na consulta de enfermagem, vocês irão estudar, né, para a nossa V2 aí todo, né, a lei, toda a resolução, e na revisão nós vamos dar uma ênfase maior aqui no capítulo 4 das infrações e penalidades, ok? Então, nós temos como penalidades a advertência verbal, multa, censura, suspensão e a cassação, tá? A advertência verbal, como nós já vimos aí, tá? É uma advertência verbal que consiste na admoestação ao infrator de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo na presença de duas testemunhas. Então, seria, né, uma conversa realmente verbal, onde esse profissional de enfermagem, ele vai ao Corém, tá? Os fiscais do Corém, os delegados vão conversar com ele e ninguém vai saber a não ser o próprio profissional, tá? Essas duas testemunhas pode ser até alguém que esteja por lá. O inciso segundo, com relação à multa, consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional, a qual pertence o infrator em vigor no ato do pagamento, tá? Então, a multa é um valor de 1 a 10 vezes a anuidade. A censura consiste em repreensão, que será divulgada nas publicações oficiais do sistema COFEN-CORENS e em jornais de grande circulação. A multa, voltando aqui para a multa, pessoal, também só quem vai saber é o profissional, é o infrator, tá? No caso da censura em diante, da censura, da suspensão e da cassação, eles vão ser publicados em revistas de jornais de grande circulação, tá? Em publicações oficiais do Corém-COFEN. Então, o que é que acontece? A censura seria uma conversa também. Só que agora, tá? Ele vai ser divulgado que foi censurado. O profissional ele vai ser divulgado que foi censurado. A suspensão, de acordo com a resolução 564 de 2017, ela consiste na proibição do exercício profissional por um período de até 90 dias e também, assim como a censura, será divulgado nas publicações oficiais do sistema COFEN-COREM e jornais de grande circulação. E também vai ser comunicado ao órgão empregador, porque nesse período o profissional ele não vai poder exercer a atividade profissional. No inciso 5º, nós temos a cassação, e consiste na perda do direito ao exercício profissional por um período de até 30 anos, e também será divulgado nas publicações oficiais do sistema COFEN-COREM e em jornais de grande circulação. Ok, pessoal? Então, a gente vem trabalhando essas penalidades, né, desde quando a gente começou a legislação, certo? E eu quero que vocês realmente tenham aprendido aí essas penalidades. Aqui as penalidades, né, deverão ser registradas no prontuário do infrator, né? Nós sabemos que lá as nossas documentações dentro do Corém é chamada de prontuário, certo? E para onde a gente for, nossa documentação vai. Se nós mudarmos de estado para trabalhar, a gente vai mudar de estado de Corém e daí nosso prontuário vai junto. Aqui ele fala que as penalidades, né, que a penalidade de cassação é feita pelo COFEN e as demais penalidades são realizadas pelos Coréns, tá? E na realidade, pessoal, não é eu fiz isso, vai ter determinada penalidade. Eu fiz isso, vai ter determinada penalidade. Na realidade, como diz aqui no parágrafo único, é instaurado,
tá? Um processo, certo? Do sistema COFEN, tá? Que no caso aí do sistema COFEN-COREN, tá? E no caso específico da cassação, tá? Só realmente os conselhos, né, da Assembleia, os delegados maiores, que no caso que compõem o COFEN, que irão cassar o profissional de enfermagem. Com relação à penalidade, qual penalidade será em qual infração, em qual caso, né? Aquele que a gente estava vendo antes. Isso vai depender da gravidade da infração, isso vai depender dos agravantes e dos atenuantes do infrator, do dano causado e o resultado desse dano e dos antecedentes do infrator, tá? Então, o que é que acontece? De acordo com a resolução 564, nós temos alguns tipos de infração: leve, moderada, grave ou gravíssima, certo? Isso com a lei, dentro da resolução, só quer dizer lei, né? Dentro da resolução 564, nós temos infrações leves, moderadas, graves e gravíssimas, que vai de acordo, né, com o dano causado pelo paciente, né? Lembrando que esses danos, eles não são só físicos, eles também são morais e são de patrimônio público, tá? Então, infração leve, as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade, ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições, ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros. São infrações moderadas as que provocam debilidade temporária do membro, sentido ou função na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. São infrações graves as que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. E no inciso 4º, são infrações gravíssimas as que provoquem a morte, debilidade permanente do membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa, tá? Então, vocês vejam que as infrações, elas vão ser impostas, vão ser vistas, tá? Pelo profissional, pela instituição, denunciadas pelo paciente, pela família, e vai atingir aí algumas dimensões, né? Dimensão física, mental, moral e de patrimônio público. E financeiro também, né? Para que essas infrações elas sejam, né, analisadas, vai se ver, né, as circunstâncias atenuantes vão ser analisadas as circunstâncias atenuantes e agravantes do profissional, para que as penalidades sejam impostas. Então, o que é que acontece? Para que se instaure, né, uma penalidade para o profissional, primeiro analisa-se a infração cometida e daí classifica em leve, moderada, grave ou gravíssima. Depois vai se analisar os atenuantes e os agravantes desse profissional, depois que vem as penalidades de acordo com o que foi, né, concluído aí pelo sistema COFEN-COREN. Tá? Então, circunstâncias atenuantes é aquilo que vem minimizar a situação daquele profissional. Então, ter o infrator procurado logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências do seu ato, ter bons antecedentes profissionais, realizar atos sob coação ou intimidação, ou grave ameaça, realizar atos sob emprego real de força física, né? Então, aí ele foi realmente ameaçado a isso. Ter confessado espontaneamente a autoria da infração e ter colaborado espontaneamente com a elucidação dos fatos, isso são bons indicativos, né? Então, são considerados atenuantes. Os agravantes
Ser reincidente, o que é ser reincidente? Que ele já cometeu alguma infração e está agora cometendo outra infração, tá? Causar danos irreparáveis, cometer infração dolosamente, né, porque quis, cometer por motivo fútil ou torpe, digamos por negligência, tá? Por não observação, que é o que a gente chama de inobservância, facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração. Eu sei que isso está acontecendo e eu me calo e eu ajudo, isso é um agravante. Aproveitar-se da fragilidade da vítima, que no caso, né, o paciente, cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função que exerce. Então, eu sou coordenador, eu sou diretor, então eu obrigo a pessoa a fazer isso. Ter maus antecedentes profissionais e alterar ou falsificar provas para desconstrução aí dentro do processo ético. Ok, pessoal? E daí a gente termina nossa revisão, tá? Lembrando para vocês que a partir de segunda eu estou realmente passando aí o convite para vocês, né, da nossa palestra do dia 25 com a doutora Ana Paula, nossa presidente do Corém, que se alguém já assistiu uma palestra dela, viu que é maravilhosa e ela traz muitas informações para nós, enquanto enfermagem, tá? Quero dizer para vocês que foi um prazer estar com vocês, tanto os alunos da turma da manhã, que já foram meus alunos, né, de História da Enfermagem, que eu já os conhecia, quanto os alunos da noite, que eu ainda não tinha conhecido, né, mas tivemos aí uns diazinhos de convívio, né. Quero dizer para vocês que, se Deus quiser, aí no sexto semestre nós nos encontraremos, se tudo caminhar como está, e quero dizer que adorei estar com vocês mesmo há pouco tempo, né, presencial, e que eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, independente de ser na minha disciplina ou não, independente de ser com relação à faculdade ou não, que eu puder, estou à disposição, tá? Um super beijo para vocês, um bom restante de semestre aí, uma boa prova de AV2, tá? E estamos por aí. Bons estudos e fiquem em casa. Beijos!